Boa tarde, pessoal. Entrei aqui ao vivo para conversar um pouquinho com vocês. Hoje, para a gente falar sobre home office. Pois é, a gente está passando aí por uma quarentena, onde o nosso país está enfrentando uma situação onde todos precisamos estar atentos. E eu achei legal aqui compartilhar com vocês sobre o que eu estou vivendo, que é trabalhando em home office. Boa tarde. Então eu queria saber se vocês também estão trabalhando em home office. Eu, desde ontem, estou fazendo o trabalho, de home office. Então, quem estiver chegando agora, boa tarde. Eu resolvi entrar aqui ao vivo, fazer uma live com vocês, para a gente falar sobre o tema que é home office. Como para mim foi a primeira vez que eu precisei fazer home office, né? Então eu achei que seria muito legal estar aqui compartilhando essa experiência com vocês, tá certo? É um momento delicado para todo mundo, onde está todo mundo, todo o governo, né? As próprias empresas estão tomando algumas decisões que é para ajudar todo mundo. Então, queria aqui conversar com vocês. A Rafaele está querendo entrar ao vivo, Rafaele comigo, para falar um pouquinho também sobre esse tema. A gente pode estar falando junto, se você quiser, sobre como está sendo para mim trabalhar de uma forma diferente, que antes eu participava o tempo todo ali com a minha equipe, né? Eu tenho uma equipe hoje de 8 pessoas. Então, a gente está vivendo esse desafio e posso dizer para vocês que está sendo excelente. Para quem ainda não me conhece, eu vou aqui me apresentar. Eu sou a Vivian Castanheda, sou gestora, coach, palestrante e o meu foco é somente para que a gente possa, o meu foco é eu poder levar conhecimento para vocês, tá? Eu fiz MBA em gestão de pessoas e eu estou me especializando cada vez mais em trabalhar com pessoas, porque esse é o meu propósito de vida. Desde pequena eu sabia que o meu propósito de vida era ajudar as pessoas, então eu encontrei através do meu trabalho esse formato. Então eu ajudo as pessoas da minha equipe e venho aqui orientar e ajudar vocês também. Então vamos falar um pouquinho. Tem problema, Rafaele, que você falou não ao vivo, eu só quero saber mais detalhes. Então fica aqui comigo para a gente falar um pouquinho sobre o que é trabalhar em home office. Bom, eu vou falar para vocês que a minha rotina não mudou. Eu continuo acordando cedo, eu continuo treinando, que é o que eu faço todos os dias. Então, a única coisa que eu faço de diferente é eu conseguir fazer de diferente, em vez de acordar às 5h28 da manhã, que eu acordo todo dia, hoje eu consegui acordar 6h48. Eu não gosto de acordar em números fechados. Sim, 6 horas, 5h30, essas coisas eu gosto de colocar esses números por colocar mesmo. Então eu hoje acordei às 6h48, tomei o meu café da manhã normal e treinei na minha casa mesmo, porque a academia do meu prédio está fechada. Então eu fiz isso para não deixar de treinar, porque o treino para mim é saúde. Então isso para mim é muito importante. Então eu não posso parar. Então, para continuar com a minha rotina como eu já fazia. O bom é que eu não precisei sair de casa, então foi bem tranquilo, bem fácil. Fiz o meu treino e já me organizei para começar as minhas atividades. Trabalho das 8 às 18 e estou me comprometendo a fazer isso. Isso deu super certo ontem, tá? Então, eu fiz isso, eu planejei o meu dia antes, que eu acho que isso é muito importante para a gente começar não só trabalhando em home office, mas também a gente trabalhando em casa. Oi meu amigão, Cabralito, tô de Supergirl, que levando informações para vocês. E então o planejamento ele é fundamental para quem quer trabalhar em home office, tá? No trabalho, no escritório, isso também é muito importante. Eu acho que o planejamento ele faz parte da nossa vida.
mas quando a gente tá em casa, porque a gente pode querer fazer outras coisas, isso é muito importante. Então a primeira coisa que eu fiz foi me conectar com a minha equipe, a gente conseguiu fazer a reunião à distância. Ontem eu fiz separado porque eu não tinha uma outra ferramenta, mas me ensinaram a usar o Zoom, que é uma ferramenta maravilhosa. Hoje a gente entrou 8 pessoas, nós conversamos todos juntos. Ontem eu fiz separado pelo WhatsApp, que também é uma possibilidade, mas ele só permite 4 pessoas por vez. E tem também o Skype, mas a gente conseguiu pelo Zoom fazer essa reunião hoje de manhã, a gente conseguiu se preparar para isso. Então eu passei para eles como que foi o resultado de ontem de toda a equipe, que foi muito bom mesmo, todo mundo trabalhando, quase todo mundo trabalhando home office, né? Então a gente acabou se entendendo onde a gente precisa fazer, o que a gente precisa fazer de diferente, né? E daí todo mundo começou o dia dessa forma. A gente tem usado muito as redes sociais, que seria o WhatsApp, o e-mail, o Skype, então isso não deixou de funcionar. Isso no escritório já funcionava bastante, né? Então a gente continua trabalhando dessa forma. A gente se falou pelo telefone algumas vezes, então isso também foi muito importante. E a gente se organizou. O que cada um da equipe precisava fazer para que a coisa não parasse, né? Para que a gente continuasse tendo o resultado como a gente tivesse dentro do próprio escritório. E, gente, funcionou super bem, foi excelente o resultado, né? Todo mundo se ajudou, todo mundo cooperou, então isso foi muito, muito importante, né? Então, isso eu queria estar passando para vocês, porque isso faz parte daqui para frente. A gente não sabe quanto tempo vai ficar em quarentena, mas quem sabe isso pode virar um hábito para muitas empresas, tá? Então, eu queria falar para vocês as dicas que elas são muito importantes. Vamos, quando a gente está pensando em fazer o home office, é importante que a gente tenha um espaço. Eu aqui em casa eu tenho um escritório, né, que quando a gente construiu o apartamento, né, quando a gente resolveu morar, quando eu casei, a gente pegou um quarto e colocou como escritório. Tem gente que não consegue ter porque não tem um quarto sobrando, então separa a sala, mas esse lugar precisa estar afastado de outras pessoas, tá? É importante que você se isole, mas para que não exista interferência no dia, né? Óbvio que tem gente que tem filhos e que tá com filho dentro de casa. Então conversa com o filho antes, explica a situação, falando para eles, olha, em alguns momentos a mamãe vai fazer pausa, o papai vai fazer pausa, e eu venho aqui se vocês precisarem com muita urgência, porque às vezes a mamãe e o papai vai precisar fazer reunião, então chame somente quando for necessário, né? Organize isso o dia antes, conversando com os filhos, para que as coisas fluam também, né? Porque a família precisa participar desse momento com a gente. Então isso é muito importante a gente poder transmitir para a família, porque tá todo mundo junto. As escolas também pararam e as escolas também mandaram atividades para as crianças. Então organiza antes de começar a trabalhar, para que as crianças saibam o que elas precisam fazer, né? Para isso funcionar direitinho. Inclusive, nas pausas que a gente vai precisar fazer, já conversa com as crianças, com os nossos filhos, com os nossos pais, se for necessário, né? Perguntando se está tudo bem, se precisa de alguma coisa. Isso é muito importante, tá? O que é importante? Fazer as pausas, sim, durante o dia, como a gente fazia no trabalho, para tomar um cafezinho, para ir no banheiro, para tomar uma água, né? E também pro horário de almoço. Eu, por exemplo, deixei tudo organizado ontem à noite e eu já almocei antes de entrar aqui ao vivo com vocês. Isso foi muito bom, porque a gente precisa se disciplinar. E porque uma hora eu vou voltar a trabalhar, porque isso é a minha disciplina, a minha organização, tá? Então, isso é uma das dicas que eu também tô colocando aqui para vocês, tá? É importante que a gente se concentre, esteja no foco e não se distraia com as redes sociais. A gente está fora do ambiente do escritório, não tem ninguém com a gente e pode ser que a gente fale, agora eu posso relaxar. Não, é importante a gente ter atenção, né? Porque uma coisa que eu ouvi hoje,
de uma pessoa que estava também transmitindo algumas informações é que muita coisa vai acontecer, muita coisa vai mudar, muitas empresas vão precisar se readaptar, fazer cortes ou não. E quem que vai ficar nesse momento? Quem entender que esse momento ele foi importante para todo mundo e que todo mundo está aqui engajado para que nada mude e que a gente não sofra, que a gente sofra o mínimo possível. Então essas pessoas que estiverem mais engajadas, que estiveram vestindo a camisa da empresa e que se propôs a estar com a empresa nesse momento, essas pessoas vão continuar na empresa. Então isso é muito importante que a gente tenha consciência, tá, pessoal? É importante que a gente possa entender que isso é um todo. Então, assim, nosso chefe também está fazendo home office. Toda parte da empresa administrativa vai precisar fazer home office. A gente vai ter que se adaptar a isso. Então, vamos cooperar com todo mundo, tá? Vamos procurar ajudar essas pessoas nesse momento também, tá? Eu coloquei que, assim, no meu caso, a minha rotina de trabalho já era das 8 às 18. Então, eu me preparei para isso, né? Eu me conduzi a isso para poder entregar desse formato. Lógico que se for necessário um pouco mais, eu vou fazer também. Mas por quê? Porque é importante que a gente tenha essa disciplina, tá? Como eu disse, todas as pessoas estão junto comigo. E os meus clientes, eles sabem que eu trabalho das 8 às 18, né? Com a pausa do meio-dia a 1 para almoçar. Então eu vou continuar neste ritmo, nessa disciplina, para que nada aconteça de errado, tá? Quando a gente está em casa, a gente pode achar que a gente está mais tranquilo ou não, né? Então, assim, a cobrança pode vir maior. Então, é importante que a gente se discipline direitinho para que não tenha estresse, tanto nosso quanto junto com a equipe, né? Com os nossos colaboradores, com os nossos gestores. Então, vamos trabalhar nesse sentido e até mesmo com a família. Por isso que eu disse da gente conversar. Então, eu comecei hoje e ontem também, que esse é o segundo dia de home office com a minha equipe, conversando com eles, dando todas as informações possíveis. E eu estou o tempo todo perguntando se está tudo bem, se alguém precisa, assim, estou deixando todo mundo trabalhar à vontade, mas eles até perguntam, isso é com você, o que eu faço? Então, assim, eu estou o tempo todo online dando esse suporte para todo mundo, além de estar fazendo o meu trabalho, que isso não pode parar, né? E quando a gente fala das pausas, pessoal, que ela é muito importante, vamos procurar nos alimentar da melhor forma possível, mais saudável possível. Nesse momento de quarentena, né, a gente tem que estar com a nossa imunidade alta. Então vamos procurar, sim, tomar muita água durante o dia, a gente comer mais comidas saudáveis, a gente ter essa disciplina, porque a gente precisa estar com a imunidade alta para que esse vírus não chegue até a gente. Porque se a gente precisar, por exemplo, ter que sair em algum momento, que a gente esteja bem. Então isso é muito importante, não vamos esquecer disso, tá certo? Como eu disse, né, eu queria saber se vocês estão gostando aí, se o assunto tá interessante, se vocês estão vivendo isso também, se alguém tem alguma pergunta, e até para nos ensinar um pouco, né? Eu acho que isso é muito, muito importante, né? E quando eu disse que eu trabalho das 8 às 18, eu encerrei com todas as minhas atividades concluídas, né? Eu avisei o pessoal, né, que eu estaria já encerrando as minhas atividades para que isso não criasse depois alguma brecha de, eu lembrei de uma coisa, deixa eu falar com você. Não. Vamos procurar manter essa disciplina para que a gente possa realizar dessa forma, tá? Como eu disse para vocês, eu usei o Zoom para fazer reunião com a turma. Eu tentei fazer pelo Skype, eu não consegui porque tinha gente que não tinha câmera. Então, pelo celular o Zoom funcionou direitinho. E o WhatsApp, ele só funciona com 4 pessoas, não mais do que isso. Então, a minha experiência de ontem ter trabalhado em home office agora, no período da manhã, está sendo excelente, está sendo até mais produtivo, porque a gente não tem interferência o tempo todo, lógico, pelo telefone e WhatsApp sim, mas porque às vezes o telefone toca ou alguém vem falar com você, é de uma forma diferente, então eu senti que eu rendi mais, né? Acho que porque eu também estive focada bastante, então isso foi muito importante.
E eu queria também, assim, para finalizar, se ninguém tiver uma dúvida aqui, né, que a gente, além de cuidar de tudo isso, de organizar, de planejar, a gente tem que cuidar do nosso interno, tá, pessoal? Não vamos entrar nessa onda de pânico, de histeria. Vamos procurar fazer meditações ou respirações durante o dia, quando a gente sentir que estiver mais ansioso ou estressado, sem medo, mesmo a gente sabendo que todo cuidado é pouco, né? Vamos cuidar disso, da nossa mente, porque a nossa mente, ela precisa estar muito tranquila para que a gente possa passar por essa fase tranquilamente, né? Então, assim, eu vou deixar aqui com vocês, eu tô lendo esse livro, né, que se chama 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra, antes de dormir. Esse livro é maravilhoso, eu já tinha assistido pelo Netflix a série também, então se você tiver a oportunidade, a série é muito boa, mas o livro é melhor ainda, que tem me ajudado muito a manter a calma, a tranquilidade para passar por esse período. Outra coisa que eu queria falar para vocês é sem pânico em relação à compra. Meu marido hoje de manhã foi cedo antes de trabalhar, porque ele ainda está no escritório. Ele está organizando tudo para poder, a partir de sexta-feira, já estar em casa. Mas ele foi no mercado e ele disse que todas as prateleiras estavam cheias. Não tinha nada faltando, exceto o álcool em gel, né? Então, assim, nada de pânico, nada de desespero. A gente não precisa sair aí desesperado, abastecendo para achar que vai ficar sem alimentos ou sem produtos de limpeza. Então, assim, vamos nos abastecer por um tempo, mas não sobrecarregando até para a gente não se endividar. Então, eu queria ter falado tudo isso para vocês. Espero que tenha sido útil essa live. E se vocês tiverem dúvidas, podem me chamar em inbox. Eu tô aqui sempre online. Espero que vocês passem por essa quarentena como eu, bem tranquilos, sem estresse ou medo. E vamos aqui nos ajudando. Sempre passando informações, dicas. Essa é a minha informação e o meu desejo, que vocês fiquem todos bens e assim, que vocês possam passar por esse momento bem tranquilos mesmo, todos os familiares de vocês, tá certo? E eu deixo aqui o meu beijo e a minha gratidão para todos que participaram dessa live. Vai ficar aqui ainda 24 horas, quem ainda não conseguiu assistir vai ter a oportunidade depois. Então, meu beijo e a minha gratidão para todos que estiveram aqui comigo.